TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, nossa edição de sábado, nosso resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Você pode mandar sua sugestão de matéria, sua denúncia, sua reclamação para os nossos canais de comunicação com você. Nosso WhatsApp, você já sabe, que é o DDD 24 99323 4567, e nosso e-mail, você pode também mandar informações por lá, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Você pode também acompanhar a nossa edição pelo YouTube, Facebook e Instagram. Por lá você pode mandar a sua mensagem, participar e ajudar a fazer o nosso jornal. Você vê toda a programação da TVC através das nossas redes sociais também. Vamos então às notícias desta edição de sábado, dia 16 de julho. Defesa Civil de Petrópolis desenvolve aplicativo para alerta de situações de emergência. Passageiros denunciam problemas no terminal rodoviário em Petrópolis. Valor médio da gasolina nas últimas 3 semanas cai 90 centavos no país. Bueiros e galerias continuam entupidos meses após chuvas em Petrópolis. Problemas renais crescem 20% durante o inverno. Senado promulga resolução que zera IPVA para motos até 170 cilindradas. Documentário sobre a vida de Santos Dumont é gravado em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos ver o que foi destaque durante toda a semana. Golaço na ACRJ, Associação do Comércio do Rio de Janeiro. A Associação Comercial do Rio de Janeiro promoveu no dia 8 de junho, última sexta-feira, o debate sobre o modelo de clube-empresa. O seminário, O Futuro do Futebol Brasileiro, debate sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Teve a participação, entre outros, do senador Carlos Portinho, do deputado federal Pedro Paulo, do vice-presidente executivo de operações da Copa do Mundo FIFA, do Qatar 2022, Ricardo Treide, e do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, além de outros especialistas e profissionais da área. O objetivo foi traçar um panorama do setor. Ministério Público do Rio de Janeiro abre exposição Coragem Dia e Noite. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, esteve na abertura da exposição e ressaltou que a arte é um importante mecanismo para chamar a atenção do conjunto da sociedade para temas urgentes, provocando reflexões e sendo um convite a respostas efetivas. Abre aspas, o Ministério Público, evidentemente, pela sua natureza, pelas suas funções, não poderia estar afastado de um debate sobre insegurança alimentar, disse o PGJ. Campeonato da Solidariedade. O tetracampeão mundial Bebeto e o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, arrecadaram quase 100 quilos de alimentos em uma partida de futebol beneficente em Paracambi, no último fim de semana. O jogo foi entre os amigos de Bebeto e o Brasil Industrial, time local. O placar ficou 5-3 para os visitantes. Os alimentos foram doados para a APAI da cidade. Siciliano quer ser um senador muito além da capital. O único grande nome de esquerda que se preocupa com o interior tem sido do presidente da Alerj, André Siciliano, que foi visitar a indústria automobilística do Rio. Esteve no sul fluminense visitando as fábricas da Volkswagen, Stellantis, Nissan e Jaguar Land Rover, em companhia do economista Mauro Osório e do prefeito de Resende, Diogo Balieiro. Siciliano já é visto como um homem do Rio e não da legenda que é filiado. Dos pré-candidatos, é o único a focar além da capital. Vamos agora ao destaque de política. Projeto da LDO de 2023 foi a sanção
A sessão do Congresso Nacional do dia 12 terminou com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2023, além da aprovação de projetos de lei do Congresso, PLN, referentes a créditos suplementares. A LDO determina as metas e prioridades para os gastos públicos e oferece os parâmetros para a elaboração do projeto de lei orçamentária do ano que vem. Sua votação era necessária até o dia 17 de julho, para possibilitar que os parlamentares entrassem em recesso no dia 18 em caráter oficial. O texto base do projeto de lei da LDO foi aprovado com 324 votos a favor contra 110 na Câmara dos Deputados e 46 votos a favor contra 23 no Senado Federal. Vamos agora à editoria nacional. Entidades de saúde em alerta. Em meio a um desabastecimento de medicamentos e insumos de saúde, mais da metade dos equipamentos de saúde do país está com dificuldade de comprar até mesmo soro fisiológico. Entidades do setor alertam que a crise pode prejudicar pacientes em tratamento de hemodiálise. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Saúde identificou que 53% dos equipamentos de saúde estão com estoques de soro abaixo de 25%. Outros 37% estão com estoque abaixo de 50%. Vamos agora à editoria do Rio de Janeiro, energia limpa e sustentável. O governo apresentou os mapas do potencial de geração de energia eólica e de produção de hidrogênio no estado. Os estudos fazem parte das iniciativas governamentais para incentivar a implantação de projetos de energias renováveis no território fluminense, realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Os estudos destacam o enorme potencial de energia eólica offshore no Rio. O estado possui hoje 9 projetos em fase de licenciamento no IBAMA, totalizando a potência de 27.498 gigawatts e possuem um potencial de atração de investimentos nos próximos anos de 85,244 bilhões de dólares. Vamos agora ao destaque do estado do Rio, uma relação que vai além da ponte. Entre aspas, a vida é um produto de conexões, nada existe no universo de forma absoluta ou independente. Tudo se interliga e se mantém graças aos laços que tecem a cadeia infinita do pulsar da vida em suas múltiplas formas. O infinito e encantador mundo de conexões de diferentes ordens é o tema da exposição, fecha aspas. Assim, a curadora Carmen Lúcia de Azevedo apresenta o projeto Conexões, uma exposição de imagens e fotografias montada no interior de contêineres marítimos instalados no Horto do Fonseca, espaço público da cidade de Niterói, no Rio. A forma de apresentação revela a proposta de intervenção no ambiente urbano. Vamos agora aos destaques da economia. Itens que mais inflacionaram. O bolso do brasileiro não ficou imune à inflação no primeiro semestre. No acumulado do ano até junho, o IPCA subiu 5,49% e a 11,89% em 12 meses, informou na sexta-feira o IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados no indicador, 8 tiveram alta de preços no mesmo período. O segmento de vestuário teve a maior inflação no acúmulo do ano. Até junho foram 9,14%. Entre os subitens que compõem esse grupo, as maiores altas foram verificadas em roupas associadas ao inverno. O agasalho feminino subiu 18,45%. O infantil avançou 17,66%. E o masculino ficou 15,75% mais caro. Esses foram os destaques da semana do Correio da Manhã na TV. Lembrando que você pode entrar no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, para ficar bem informado com todas as notícias do final de semana, porque a nossa versão é de final de semana, sexta, sábado e domingo. Esses foram os destaques da semana do Correio da Manhã na TV.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que problemas renais crescem 20% durante o inverno. E você vê também que as obras emergenciais executadas pelo governo do estado em Petrópolis estão avançando. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Estamos de volta. Especialistas apontam que durante o inverno os casos de cálculo renal aumentam 20%. Entre as principais causas para o desenvolvimento do problema estão a diminuição da ingestão de líquidos e o aumento no consumo de alimentos com muito sal e açúcar. Beber água parece ser uma tarefa fácil. Mesmo assim, a maior parte das pessoas não ingere a quantidade diária adequada indicada pelos médicos. Um copo. É pouco, né? Muito. Você fica preocupada com questão relacionada a rim, esse tipo de coisa? Eu tenho problema renal. Mais ou menos aí que a senhora bebe por dia? 3 copos, 4. Com a ingestão de comidas com muito sal, refrigerantes e derivados, que contêm muita adição de açúcar, as pessoas passam a ter mais chances de desenvolverem cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins. E com a diminuição da ingestão de água durante o inverno, o problema cresce ainda mais. No inverno, logicamente, a gente sente menos sede, a gente vai suar menos porque está menos calor, pelo menos teoricamente. E acaba que bebendo menos líquido, menos água ou qualquer líquido, principalmente líquidos saudáveis, nós vamos lavar menos a via urinária, vai produzir menos xixi e aumenta a chance de depositar cristais e esses cristais virem a se tornar cálculos e cálculo sendo expelido pela via urinária, causando a dor. Ainda de acordo com o especialista, o consumo médio diário de líquido indicado para uma pessoa adulta é de cerca de 4 litros, sendo a maior parte de água e o restante podendo variar entre chás e sucos naturais. Caso o cálculo renal não seja tratado, pode ocorrer obstrução urinária e, em casos graves, até mesmo a perda do órgão. Dentre os sintomas mais comuns estão dores na bexiga, uretra e na lombar. A infecção urinária também pode ser um dos sinais. No entanto, para casos leves, o tratamento é simples, basta beber água. Mas em muitos casos é preciso que uma intervenção cirúrgica seja realizada, se os cristais não forem eliminados de forma espontânea em até 48 horas. Os cálculos podem ter vários tamanhos, desde como se fosse grão de areia, até cálculos coraliformes em formato de corais que preenchem toda a via urinária renal. E, logicamente, quanto maior o cálculo, mais difícil de tratá-los. Mais cirurgias nós temos que fazer. A enorme maioria das vezes as cirurgias são endoscópicas, são pelos orifícios naturais do corpo, onde a gente entra pela uretra, bexiga, ureter e até o rim. Dificilmente hoje em dia a gente faz cirurgia aberta só para cálculos muito grandes, onde a gente tem que abrir o rim, tirar esses cálculos todos. E isso é ruim para o rim, que acaba tendo uma perda da função renal. Pessoas com histórico familiar devem ficar atentas e realizar ao menos uma vez por ano exames que identifiquem problemas renais. As obras emergenciais executadas pelo governo do estado em Petrópolis estão avançando. O total investido para as intervenções em andamento ultrapassa 400 milhões de reais. Desde as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, o governo do estado assumiu pelo menos 9 obras emergenciais para a reconstrução da cidade. Na rua 24 de maio, 5 cortinas de contenção estão sendo fixadas pelo governo do estado para garantir a contenção do terreno. Ainda vai ser feita a drenagem das escadas hidráulicas que vão direcionar o fluxo de água para o saneamento da rua. Já a Rua Nova passa por intervenções que visam conter as rachaduras do solo. Estão sendo feitas perfurações em rochas para alcançar as camadas mais profundas da terra para assegurar a estabilidade dos terrenos. Na Rua Teresa, o atual foco das intervenções é a colocação de tirantes
mês, além da finalização das intervenções no posto de gasolina. Leonardo Dias é petropolitano e foi contratado para trabalhar como servente em uma das obras do estado. Ele conta que depois da dor que a tragédia causou, as obras vieram como uma oportunidade para quem estava em busca de emprego. Foi importante também, né, pra gente também que estava desempregado e fiz várias as obras também para não acontecer de novo. 2 anos desempregado, cara, correndo atrás, difícil de arrumar emprego. Graças a Deus, né, por um lado foi bom, né, mas aí nós estamos aí trabalhando, deu muito emprego para a rapaziada também que estava precisando, todo mundo desempregado. Além dos 404 milhões de reais destinados para obras emergenciais que já estão em andamento, existe a mobilização de recursos para a restauração de condomínios da região, como o Moacir Padilha e o Castelo São Manuel, que já tiveram ordem de início na semana passada. Outra obra emergencial é a que envolve o túnel extravasor. Os processos desta obra estão em fase de contratação. O estado já finalizou os projetos das ruas Bartolomeu Sodré, no Caxambu, a Rua Uruguai, no Quitandinha, e a Estrada do Paraíso, no Sargento Boening. Na Avenida Washington Luiz, principal via de ligação do Quitandinha ao centro da cidade, estão sendo reconstruídos os muros de contenção do rio Quitandinha. 8 equipes estão trabalhando nas intervenções da avenida e a atual prioridade é fixar as estacas e os tirantes e estabelecer as cortinas de contenção para estabilizar o solo das áreas que foram afetadas pelas chuvas e oferecer uma camada de proteção que vai impedir novos desmoronamentos na pista. Na Getúlio Vargas, mais especificamente na Avenida Portugal, as intervenções estão no estágio de colocação de cortinas atirantadas, que vão conter o solo e sustentar a contenção das encostas íngremes da região. Na Rua Condidã, no bairro Castelânia, estão em andamento a contenção e revegetação de encostas, a recuperação do morro e a revitalização da rede de drenagem. Já a Rua Pedro Ivo recebe obras em encostas, drenagem e reforma da calçada e parte da via. O atual foco é a drenagem das águas e a contenção de talude, que vai fortalecer o solo e a estrutura de áreas afetadas pelas chuvas. Para evitar que os clientes endividados fiquem sem energia elétrica, uma campanha de negociação de dívidas para pessoas de baixa renda cadastrados no Tarifa Social de Energia Elétrica foi lançada pela Enel Distribuição. Uma campanha de negociação de dívidas para clientes de baixa renda cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica foi lançada pela Enel Distribuição, concessionária de luz que atua em Petrópolis. A campanha prevê a possibilidade de parcelar os débitos em até 36 vezes, com uma entrada de 10% e isenção de taxas por atraso. O objetivo dessa campanha é uma oportunidade para esses clientes para regularizarem os seus débitos, evitarem a suspensão do fornecimento de energia. E a Enel entende que é seu papel ajudar essas famílias que perderam suas rendas durante a pandemia. São considerados clientes de baixa renda aqueles cadastrados no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal. Também é preciso estar inscrito no CAD único em qualquer centro de referência de assistência social e possuir renda mensal de até meio salário. Também se enquadram famílias inscritas no CAD único com renda mensal de até 3 salários mínimos e que tenham na residência portador de doença crônica, o qual tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos vitais que dependem de energia elétrica. Os clientes podem negociar os débitos presencialmente nas lojas de atendimento ou pela central relacionamento por meio do número 0800 2800 120. Dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que o valor médio da gasolina caiu 90 centavos no país nas últimas 3 semanas, invertendo a tendência de alta que vinha sendo acompanhada desde o início do ano. Na última semana, a alíquota do ICMS da gasolina e do etanol foi reduzida de 32% para 18% no estado do Rio de Janeiro. Dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que o valor médio da gasolina nas últimas 3 semanas caiu 90 centavos no país, invertendo a tendência de alta que vinha sendo acompanhada desde o início do ano. O estado com menor valor médio do litro da gasolina comum na última semana é o Amapá, R$ 5,54. Já o estado com o maior valor médio é o Piauí, com R$ 7,25. Essa semana eu economizei R$ 80. Ainda tem que abaixar bastante para poder a gente sentir alguma diferença, realmente para poder dizer que tá valendo a pena, né?
Em abril, Petrópolis havia ficado em terceiro lugar no ranking de preços mais altos do combustível do estado do Rio de Janeiro, ficando atrás de Três Rios e Angra dos Reis, sendo encontrada a R$ 8,39 na região serrana. Com a redução, o preço foi para R$ 6,99. O preço do etanol, que antes era de R$ 7,39, passou para R$ 5,99, mas para os motoristas ainda não é suficiente. Ainda tá caro pra caramba, mas se Deus quiser vai baixar. Eu acho que ainda tá cara. A gente anda muito com o carro, do mesmo jeito tá gastando muita gasolina ainda. Para garantir que os postos cumpram a ordem de redução, o governo do estado fiscalizou na última semana mais de 400 postos de combustíveis em todas as regiões do estado durante 5 dias, o que gerou 118 autuações. 274 postos estavam com valor reduzido, de acordo com a nova tributação. 83 baixaram o preço além da expectativa e 72 adequaram o valor durante a fiscalização. O Procon-RJ alerta que a população pode indicar os postos que não cumprem a decisão por meio dos 3 canais do Procon-RJ: o aplicativo, o site do órgão www.procononline.rj.gov.br e uma linha exclusiva para denúncia via WhatsApp. O DDD é 21 98104 5445. Uma resolução promulgada pelo Senado zera o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, para veículos de 2 rodas, as motos de até 170 cilindradas. Com a medida, os proprietários estão desobrigados de pagar o IPVA a partir de 2023. A resolução, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 11, está assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, já está valendo, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro subsequente, como diz o documento. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, o Brasil tem a 6ª frota de motocicletas do mundo, com mais de 30 milhões de unidades, conforme dados de fevereiro deste ano. Os modelos até 170 cilindradas são as mais usadas por pessoas que utilizam esse tipo de motos em suas atividades profissionais. Elas representam 80% das vendas do setor, segundo a Abraciclo. E você vai ver depois do intervalo que dados do TRE-RJ apontam mais 243 mil eleitores em Petrópolis. E você vai ver também que bueiros obstruídos preocupam a população aqui em Petrópolis. Nós voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Voltamos. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis desenvolveu um aplicativo para emitir alertas e alarmes em situações de emergência no município. A ferramenta é elaborada com foco na redução de riscos a partir de treinamento em comunidades e equipes técnicas. Foi promovido essa semana pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Defesa Civil, um treinamento com equipe técnica e representantes de comunidades do município para a elaboração de um aplicativo que vai emitir alertas e alarmes em situação de emergência. O treinamento, realizado com a startup Wiggle, que atua em parceria com a Prefeitura, visa desenvolver sistema de acionamento da população em dias de chuva forte. O sistema de aplicativo que a gente está desenvolvendo é fazer com que os informes, os alertas e os alarmes que a Defesa Civil emite cheguem mais rápido à população. O aplicativo vai centralizar todas essas informações, né? Vai ser um aplicativo que vai rastrear a localização, né, da pessoa. Baseado no evento que aquele local, né, estiver sofrendo, ela vai recebendo os informes, né? Seja um aviso de chuva forte ou um alerta para deixar sua casa e procurar um ponto de apoio.
Então, assim, é só mais um caminho que a Defesa Civil encontrou para fazer com que esse trabalho funcione de maneira ampla. As equipes se reuniram com moradores das regiões 24 de Maio e Floresta, já que o aplicativo depende de questões técnicas levantadas pela Defesa Civil nas comunidades. Com os dados em mãos, a empresa responsável pelo projeto vai colocar o aplicativo no perfil do município. A diretora técnica da Defesa Civil, Eduarda Conde, conta que a contribuição da população é importante para que os desenvolvedores do aplicativo saibam as necessidades de Petrópolis. O pessoal que faz o aplicativo não conhece realmente quais são as necessidades da comunidade e eu acho que é bem importante, né, a participação da população num trabalho como esse, porque a gente principalmente precisa da ajuda deles, porque se a gente não tiver a ajuda deles, o nosso trabalho não funciona. Inicialmente, o aplicativo é para Android, mas vai estar disponível para iOS até novembro, que é a data de previsão para a entrega. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos faz um balanço das arrecadações nas ações realizadas pela instituição. Entre Pix Day, Bazar e parcerias com instituições locais, a ideia é que todos possam contribuir com R$1, doações de produtos para o Bazar. Parece pouco, mas no fim das contas faz toda a diferença para que a instituição consiga arcar com as contas fixas. Que o Pix Day da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos foi um sucesso, todo mundo já sabe. A ação mensal foi a maneira encontrada pela diretoria de manter a APPO ativa nesses tempos difíceis. E no mês de julho, a ação trouxe mais uma vez bons resultados. Esse mês de julho foi bom, tá? A gente arrecadou R$ 1.898, que foi uma quantia assim, menor do que os outros meses, mas foi assim. Já nos ajudou a pagar algumas contas, da PPO, então isso assim, foi muito positivo. E a gente vai continuar nessa luta, dia 1º de agosto a gente está aí com o novo Pix Day novamente. A Casa de Acolhidos recebe em média 30 pessoas, além de acompanhantes, que vêm de toda a região para fazer o tratamento em Petrópolis. Os acolhidos recebem alimentação, atividades de lazer e também atendimento multidisciplinar. Está muito difícil a gente conseguir manter o nosso trabalho. Então o Pix Day veio para somar com a PPO para que a gente continue mantendo a nossa instituição em pé. No dia 30 de junho, a rede Cinemax Petrópolis promoveu uma ação social em parceria com a APPO para a arrecadação de litros de leite. E apesar da parceria, o produto continua sendo um dos que a instituição mais necessita. Foi excelente. Tá? Nós recebemos do Cinemax 29 caixas de leite, que já nos ajudou bastante. E assim, a gente espera que a gente poder continuar com essa parceria. A gente gasta em média 5 litros de leite por dia, tá? Para o café da manhã e para o lanche. À noite geralmente é um chá, então a gente não está utilizando mais o leite, mas a gente gasta em média de 5 a 6 litros de leite por dia. O dinheiro é utilizado para comprar alimentos, pagar contas e funcionários. O tradicional Bazar da PPO é uma das ações que ajudam a manter a instituição de portas abertas. O Bazar ainda não acabou, nós vamos com o Bazar até o dia 31 de julho e assim está sendo um sucesso. Que pagou a nossa folha de pagamento esse mês foi o Bazar. Então, assim, você também pode vir comprar ou trazer doações para o Bazar, que funciona todos os dias, de 10 da manhã às 16 horas aqui na PPO. Olhem só, passageiros denunciaram problemas no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. Segundo eles, os banheiros públicos ficaram fechados nos horários de maior movimentação e os usuários precisaram buscar outras alternativas. Além dos problemas com atrasos, quebras e superlotação que são constantes no transporte público de Petrópolis, os passageiros agora enfrentam outras dificuldades. Os banheiros públicos fechados nos horários de movimentação. Como se não bastasse o tempo de espera nas filas que chega até 1 hora, os usuários também precisam segurar a vontade de fazer as necessidades fisiológicas, já que os banheiros estão frequentemente em manutenção. É muito ruim quando você chega e está fechado, porque às vezes você já vem no limite, né? E chega aqui e está fechado. Porque a gente fica procurando lugar para fazer xixi
É uma coisa horrorosa. Uma das reclamações de quem depende do banheiro público feminino é de que o teto está caindo, além da falta de produtos higiênicos. A última reforma foi feita no local no ano de 2018, quando foram colocadas adaptações para deficientes físicos e comprados equipamentos novos. O forro também tem um furo ali que está querendo cair, aquela parte branca vai cair na nossa cabeça ali no banheiro. O teto está caindo. No banheiro masculino, a situação não é diferente. Além da falta de produtos higiênicos, a falta de limpeza é notável. Quem passa em frente ao local consegue sentir o mau cheiro. Falta de limpeza, iluminação, paredes descascando e defasagem de funcionários também estão entre os problemas listados. Não tem nem papel no banheiro, faltando toalha para secar a mão. Nesta segunda-feira, os banheiros estavam abertos em funcionamento, mas nem sempre é assim. Mais um golpe tem sido aplicado em Petrópolis. O alerta foi dado pela prefeitura, que afirma que os criminosos se passam por empresas privadas e afirmam terem realizado para as vítimas agendamentos nos centros de referência e assistência social. De acordo com um levantamento realizado pelo Serasa Experian em abril deste ano, a cada 7 segundos uma tentativa de golpe virtual foi registrada no Brasil. Só em fevereiro, 326 mil brasileiros sofreram com tentativas de golpes pela internet. O levantamento apontou ainda que a maioria da parte dos golpes está relacionada a questões de banco, com destaque para cartões de crédito. Além disso, os principais alvos dos criminosos são pessoas com idade entre 35 e 50 anos, e 52% dos casos são registrados na região sudeste. Petrópolis não está fora desta estatística. Na última semana, a Secretaria de Assistência Social divulgou um novo golpe que tem sido aplicado na cidade. Mensagens de texto enviadas via WhatsApp por empresas privadas a pessoas informando um falso atendimento no Centro de Referência e Assistência Social. De acordo com os relatos, um criminoso que se passa por um suposto funcionário do CRAS, conhecido como Dr. André, informa a data e hora de um falso atendimento. Sabendo de um novo golpe que está sendo realizado com pessoas que procuram por atendimento no CRAS? Não estou sabendo não, ainda não. Pegar uma pessoa que não tem esse nível de cultura, que geralmente são pessoas que têm uma renda menor, e fazer esse tipo de coisa, claro que é uma crueldade. Tristeza, né? Muita tristeza mesmo, da onde o ser humano chegou. Os cuidados para evitar cair em golpes e se proteger são diversos. Entre as principais orientações estão desconfiar das ofertas imperdíveis, não clicar em links desconhecidos e muito menos divulgar dados pessoais. Para denunciar, basta ligar para o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social no telefone 181 ou acionar o PROCON. Esclarecemos que a Secretaria de Assistência Social e também os equipamentos não fazem agendamentos para atendimento via WhatsApp. Pedimos à população que fique atenta com esse tipo de chamado, com esse tipo de mensagem. Para quê? Para que ela não venha fornecer dados pessoais e não alimente esse tipo de interação, que não sabemos ao certo de quem é e o que pretende. E olhem só, em abril deste ano nós mostramos aqui na TVC, na TV do Correio da Manhã, alguns problemas que os moradores da antiga estrada do Paiolim, em Pedro do Rio, têm enfrentado. Quando falta luz na região, por exemplo, o serviço demora pelo menos 18 horas para ser restabelecido pela Enel. Os moradores das 24 casas da rua José Joaquim Rodrigues, a antiga estrada do Paiolim, no distrito de Pedro do Rio, denunciaram mais uma vez ao Correio da Manhã a falta de assistência da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica de Petrópolis. No dia 20 de abril, moradores da região já haviam denunciado a falta de poda ao longo de toda a via, além da falta de manutenção dos transformadores, que quando há algum problema e falta energia, deixa a região por mais de 18 horas sem luz. 4 meses depois, a Enel ainda não resolveu nenhum dos problemas do local. Eu tenho um apelo a fazer para a Enel, que ele venha fazer a poda da estrada. Realmente eles já estiveram aqui fazendo, por 2 vezes fazendo uma poda, mas num trecho muito pequeno. Nós precisamos que a estrada toda tenha poda, tá? E outra coisa que precisamos com urgência também é que seja verificada a nossa rede. A nossa rede é uma rede muito antiga, ela está precária.
É inadmissível que nos dias de hoje a gente passe 18 horas, 20 horas, 30 horas sem luz. Pedindo à Enel que, por favor, continue com a poda das árvores nas linhas, na parte mais alta da nossa rua, porque eles começaram, não terminaram. Sendo que a situação é precária, o cabeamento é velho, é antigo, pedir a substituição desses cabos e que eles dão uma preferência para a gente aqui, porque toda vez dá um ventinho, chuvisca, às vezes não tem nada, acaba a luz. Como vários moradores, eu tenho a mesma insatisfação com essa operadora que nos presta esse desserviço de energia. As faltas de luz são constantes, nossas reclamações raramente são atendidas. Quanto à falta de energia, já ficamos mais de 20 horas, isso é comum. Mais de dias sem energia. Já ficamos 12 dias sem energia. 5 dias após a reportagem ir ao ar, no dia 25 de abril, um carro da Enel esteve na localidade, mas não realizou nenhum serviço. Naquele dia, nos foi informado pela própria Enel de que a manutenção começaria na segunda quinzena de maio. No dia 31 de maio, a concessionária voltou ao local e realizou a poda em um pequeno trecho da via, o que não resolveu nem metade dos problemas. Os moradores voltaram a denunciar a falta de assistência. Nos dias seguintes, nenhum carro da concessionária esteve no local para finalizar o serviço. No dia 9 de junho, a Enel informou que dentro de 15 dias, uma equipe técnica seria enviada para a antiga estrada do Paiolim para vistoriar o trecho da rua em que seria realizado o restante da poda e também para inspecionar os fios e transformadores do local. Mais um mês se passou e a concessionária não retornou. Com a falta de poda, quando chove ou venta forte, os galhos caem nos fios e nos transformadores e interrompem a energia elétrica da região. Quando a gente reclama, a gente pede para eles atenderem a nossa população, eles não estão nem aí, né? Poxa, na hora que a gente paga a conta de luz, não temos nenhum desconto, tá? E na hora que a gente precisa da energia, ela nos falta. A Enel Distribuição Rio informou que até o final de semana, ou seja, até esse final de semana, enviaria uma equipe técnica ao local para fazer uma nova inspeção e verificar possíveis pendências. As eleições gerais de 2022 acontecem no dia 2 de outubro e no segundo turno no dia 30 de outubro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Petrópolis é o 9º município com mais eleitores do Rio de Janeiro, com 243.769 inscritos na Justiça Eleitoral. Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, mostram que Petrópolis conta com 243.769 eleitores, o que torna a cidade o 9º município com mais eleitores no Rio de Janeiro. Em todo o estado, são quase 12,8 milhões de pessoas que poderão votar neste ano, cerca de 400 mil a mais do que em 2018. Se comparado com a última eleição nacional, o número é um pouco maior, quando 243.659 pessoas estiveram aptas a votar na cidade. Já na disputa municipal de 2020, eram 240.152 pessoas que puderam ir às urnas. A parte da democracia é importantíssimo. Desde 2017, a cidade tem apenas 2 zonas eleitorais. A 29ª, que abrange o centro e arredores, e 139.516 pessoas estão inscritas, e a 65ª para os demais distritos, onde 104.269 pessoas estão inscritas. O TRE-RJ indica que Petrópolis vai ter 127 locais de votação neste ano, que vão abrigar 813 sessões eleitorais. As eleições gerais de 2022 acontecem no dia 2 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro. O voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas e jovens com 16 e 17 anos. Tem muitas coisas a serem feitas, né? Dados do TRE-RJ mostram que as mulheres representam o maior número de eleitores em Petrópolis, com 53,8%. A faixa etária com maior número de votos é entre 45 e 59 anos, com 63 mil pessoas. A senhora vai votar? Só justificar. Porque eu sou daqui, eu só vou justificar.
Eu não posso votar. Uma novidade em Petrópolis vai oferecer a opção de voto em trânsito. A partir de sexta-feira, as cidades com mais de 100 mil habitantes começam a habilitar os locais onde as pessoas com título de eleitor de fora de Petrópolis vão poder votar normalmente. Já na próxima segunda-feira, começa o prazo para a solicitação de eleitores que querem exercer o voto, mesmo longe do domicílio eleitoral. Para votar, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo para regularização foi encerrado em maio. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou o gabarito preliminar para candidatos que realizaram a inscrição para o estágio na Procuradoria-Geral do município. O resultado final será no dia 29 de julho. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou no edital do dia 11 de julho da última segunda-feira o gabarito preliminar para os candidatos que realizaram a prova objetiva para o estágio da Procuradoria-Geral do município. Os candidatos que quiserem acesso, basta acessar o edital do dia 11 de julho. A partir desta quarta-feira, eles também vão poder apresentar recursos contra este gabarito. O resultado final vai ser divulgado no dia 20 de julho e os candidatos selecionados para as 10 vagas ofertadas, o resultado será no dia 29 de julho. Lembrando que o estágio é de 4 horas por dia, ou seja, 20 horas semanais, pode ser no período diurno ou vespertino. O valor da bolsa é de R$ 800 e conta também com um vale-transporte de R$ 180. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã. O aumento na conta de energia elétrica deve desacelerar. Segundo nova lei sancionada pela ANEEL, deve compensar os créditos de PIS e COFINS cobrados indevidamente dos consumidores de energia por meio da redução das tarifas. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. A lei sancionada agora fala especificamente da bitributação sobre a energia e determina que o valor cobrado indevidamente deve ser restituído. Dessa forma, a União deve devolver mais de 60 bilhões de reais em créditos às distribuidoras de energia. O professor de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, explica que as distribuidoras devem repassar a restituição aos consumidores. O primeiro passo para ver essa devolução, evidentemente, é a Receita Federal devolver esses valores cobrados a maior para as empresas distribuidoras. Na verdade, quem entrou na justiça contra essa cobrança a maior, de imposto foram as empresas distribuidoras. Então, eu vou ter que devolver esse dinheiro para as distribuidoras devolverem aos consumidores que pagaram indevidamente essa conta. Até agora, quase 13 bilhões de reais já foram repassados aos consumidores em revisões tarifárias desde 2020, o que impediu que as contas de luz aumentassem em média 5%. Outros 47,6 bilhões de reais ainda devem ser ressarcidos aos usuários. A nossa conta de energia elétrica vem sempre com muitos impostos. O mais importante de todos é o ICMS. A decisão do Supremo foi no sentido de que não podemos pagar imposto sobre imposto, ou seja, tira da base do cálculo do PIS/COFINS o imposto já pago no ICMS. Portanto, todo o dinheiro que nós, consumidores, pagamos ao longo dos anos, indevidamente, deverá ser devolvido para quem de direito, portanto, devolvido para o consumidor. Quem passa pelas ruas de Petrópolis percebe que ainda há muito que ser feito. Os bueiros ainda estão obstruídos, o que preocupa a população de um novo risco de alagamento durante próximas chuvas. Lixo, detritos e até mesmo plástico ainda fazem parte dos bueiros de Petrópolis após quase 5 meses da primeira tragédia. Quem anda pelas ruas da cidade percebe o entupimento dos bueiros e toda a sujeira acumulada nas galerias, mas a desobstrução ainda não foi feita. O que preocupa os moradores é que o período de estiagem está quase no fim e há risco de novos alagamentos durante as próximas chuvas. Ninguém limpa, ninguém faz nada. Vai encher tudo de novo. O rio lá para o Quitandinha, tá todo assoreado. Segundo a Prefeitura, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, atua na retirada de detritos nos locais mais afetados. Mais de 310 mil toneladas de sedimentos já foram removidos pela companhia, sendo mais de 9 mil toneladas de detritos retirados dentro dos rios. Até o momento, a CONDEP fez a limpeza de mais de 1.000 bueiros na cidade após as chuvas. Além disso, ainda de acordo com a Prefeitura,
mais de 1.000 residências atingidas pelos deslizamentos e alagamentos foram limpas pela companhia. A gente não está vendo nada feito, né? Então vai acontecer o mesmo. Chuva mais fracas do que as que tiveram, às vezes enche, igual onde eu moro, enche sempre que chove, nem precisa ser chuva forte não. E o Museu Casa Santos Dumont recebeu essa semana a equipe do documentário Santos Dumont, O Céu na Cabeça, que vai contar fatos e curiosidades sobre a vida do inventor. O Museu Casa Santos Dumont e a Universidade Católica de Petrópolis fizeram parte da produção de um documentário chamado Santos Dumont, O Céu na Cabeça, que vai traçar um perfil da personalidade do pai da aviação e contar fatos e curiosidades sobre a vida de Alberto Santos Dumont. Por isso, nesta segunda-feira, as equipes da produção concluíram mais um dos 6 dias de gravação, acompanhados da Petrópolis Film Commission. O documentário nasceu de uma impressão de que o Santos Dumont merece muito mais do que ele tem. Ou seja, todo mundo conhece Santos Dumont, mas de uma forma muito superficial. O que a gente queria é ressignificar Santos Dumont para essa geração, para as futuras gerações, porque não há dúvida que ele foi um dos brasileiros mais geniais do planeta naquela época. Já tem uma previsão de quando vai ser lançado? Provavelmente em julho do ano que vem, exatamente nos 150 anos dele. O filme de 80 minutos retrata a vida do homem por trás do inventor por meio de uma viagem histórica por lugares que marcaram a vida de Santos Dumont, como França, Suíça e, claro, Petrópolis, onde ele manteve a casa de verão. A produção conta com relatos de biógrafos, admiradores e familiares e traz fatos trágicos e gloriosos sobre o inventor que realizou o sonho do homem de voar. Vão ser abordados temas desde o nascimento dele em 1873 até a morte em 1932. Para Éder, diretor e produtor, as gravações têm sido um novo desafio. Eu faço mais videoarte e longa-metragem. Então é a primeira vez de ficção. É a primeira vez que eu estou mesmo entrando nessa praia aí do documentário. O documentário tem um orçamento de mais de R$70 mil e vai ser lançado em TV aberta. Cláudio é diretor da Casa Encantada há menos de um ano e conta que participar das gravações tem sido emocionante. A importância de alguém ter a iniciativa de falar de Santos Dumont, da importância dele para o Brasil e para o mundo. Esse ano comemora-se os 90 anos da morte de Santos Dumont no dia 23 de julho. E a gente já está iniciando as comemorações para o ano que vem, no dia 20 de julho, que é o Sesc Centenário, os 150 anos. Então, é uma experiência, museu é experiência, viver o museu, viver o que você visita dentro de um museu, é aquilo que vai agregando a você. Gente, por hoje a gente fica por aqui, nossa edição aí de final de semana, mas segunda-feira, 7h30, estaremos ao vivo com mais informações para vocês. Um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.